Aprofundando nossa fé, então, chegou no último estudo, Tiago capítulo 5, encerrando essa fase da exposição de Tiago. Se você quiser acompanhar, é só escrever pra gente, a gente manda para você um jeito de você acessar a nossa videoconferência e receber o material que a gente tem produzido. O capítulo 5 termina chamando a gente para oração. Oração é alguma coisa que é imprescindível para a vida do cristão. É uma parada que é difícil e é fácil. E oração é assim, porque é difícil e fácil, a gente deixa de fazer. A gente deixa de fazer por esses dois motivos. Por que é difícil? Porque tem o dia da dor, o dia da angústia, a gente precisa que alguém ore por nós. Aliás, Tiago fala isso, tem alguém doente, chame os presbíteros para que orem por essa pessoa doente. Então quando a gente está doente, quando a gente está mal, quando a gente está sofrendo, tudo que a gente precisa é que alguém cuide da gente, inclusive alguém que cuide espiritualmente da gente. Se você não está bem, que alguém venha orar por você. Então isso é difícil, porque no dia que você mais precisa, parece que você não consegue. E só quem já passou por dias difíceis que pode dizer, eu não consigo nem orar. O texto, então, fala sobre oração. A gente precisa orar, a gente precisa do outro para orar por nós e nós precisamos interceder e orar pelo outro. Tiago termina a carta chamando para oração. Então, como já falei nesses vídeos aqui, mas vai que você está assistindo só esse. Tiago está fazendo uma coisa que é muito, muito interessante. A gente tem na cabeça da gente que oração é uma coisa que tem a ver com estar passivo. Oração é coisa de quem está na retaguarda, é de quem fica olhando. E aí tem uma construção nessa nossa caminhada que é assim. Parece que é para alguém que é de segunda linha ficar orando. E parece que que é coisa de quem não quer nada, não quer compromisso, vai dizer, vou orar por você. Bom, o Tiago está dizendo que não é nada disso não. A oração tem a ver com ação, a oração tem a ver com fazer, a oração está completamente alinhada com quem está fazendo, com quem está ativo. Oração é parte do trabalho, é parte daquilo que você faz. Então não tem como você ficar pensando que vou orar e isso é suficiente. Se você vai orar por alguém que está ativo, envolvido na missão de Deus, você está ativo e envolvido na missão de Deus também. Você não deve usar isso como desculpa para dizer, e eu sei que às vezes é isso, é muito fácil você falar, eu vou orar, alguém manda uma mensagem para você no WhatsApp, você manda aquelas duas mãozinhas assim, dizendo que está orando. Na verdade, a proposta que nós temos no texto de Tiago é que a oração esteja completamente alinhado àquilo que você faz. Então, oração é coisa de quem trabalha, oração é de quem tem fé, oração é de quem está ativo, de quem está olhando e encontrando oportunidades de mudar o mundo. A oração, né, ela tem esse poder e ela coloca assim, dos motivos de agradecimento a gente ora, dos motivos de oração nós oramos. Está alguém em dificuldade assim que começa essa sessão, que ele ore. Está alguém passando por dificuldades, que essa pessoa ore. Se está doente, chama alguém para orar por você. Quer dizer, ficou pior, chama alguém para orar por você. Essa oração é uma oração com discernimento. Se você está feliz, que cante louvores. Aí tem um desafio. Desafio para você que anda com um grupo de pessoas, com um grupo de amigos. Gente, é muito difícil esse negócio de orar, né? De chorar com quem chora, né? Com todos você ora. Mas você chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. Isso é difícil, parece que é fácil, né? São duas coisas simples. Mas olha, é difícil. É difícil você ter essa disposição espiritual para você viver essa relação, porque no mesmo dia, talvez você esteja vivendo o desafio, porque quem cuida faz isso, quem tem muitos amigos tem isso, no mesmo dia você vai se alegrar com aquele teu amigo que finalmente encontrou o trabalho que ele sonhava, ou finalmente recebeu aquela promoção que ele sonhava, você se alegra com ele, deve se alegrar com ele. Mas nesse mesmo dia você descobre um amigo seu que está com uma doença, que está sofrendo, e você tem então o desafio de chorar com quem chora e de se alegrar com quem se alegra. E você tem que fazer isso com as duas pessoas no mesmo dia. Isso parece que é fácil, mas tem que considerar ainda o teu estado. Como é difícil. Imagina só, se alegrar com aquela pessoa que foi promovida nos últimos 2 anos pela 3ª vez e você não foi. Como é que você consegue se alegrar sem deixar que a inveja tome conta do seu coração? Pois é, o desafio de Tiago é isso, é que você divida com os teus amigos esse tipo de desafio. Paulo também faz isso pra gente em Romanos capítulo 12. Mas aqui ele está falando numa relação de oração
e ele fala para chamar os líderes, chamar os presbíteros da igreja para ter essa relação de oração com você, de oração com a gente. E ele leva a gente para uma relação comunitária. Olha só, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para ser curado. Esse aqui é um desafio daqueles que são bem grandes. Tem a ver com o ministério que eu tenho desenvolvido e alguns de vocês que estão acompanhando aqui já participaram. O Cura pela Palavra. Confessar o pecado para ser perdoado, a gente confessa, né? 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, para nos perdoar os pecados e purificar da nossa injustiça. Então, para perdão, nós confessamos o pecado a Jesus. Agora, para cura, olha que coisa interessante. Eu falo do meu pecado para o outro, eu confesso meu pecado para o outro. Um dos comentaristas que li aqui dizia que a gente deveria confessar o pecado para aquela pessoa a quem a gente feriu. Isso é parte do processo. Mas tem pecados que não há como falar mais com a pessoa, ou não tem como você falar com a pessoa para consertar. E tem outras situações, tem pecado que foi cometido com a gente. Nós fomos agredidos pelo pecado do outro. O outro foi agressor, o outro foi opressor, o outro destruiu, nos marcou profundamente. Quero dizer com isso do abuso físico, o abuso sexual, o abuso emocional, o abuso moral. Você sofreu isso. Como que você lida com isso? Não há como você voltar lá e buscar uma vingança. Não há como você voltar lá para 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando você ainda era criança, você era um adolescente, você não tinha como se defender e sofreu um abuso. Como que você vai lá? Confesse os pecados uns aos outros para ser curado. Por quê? Pecado que foi cometido contra você, agressão, tentativa de destruir sua vida, o diabo usa o que ele pode, mas aí tem um processo. Aí você fala, mas não fui eu que pequei, porque eu tenho que falar com isso? Você permanece tratando esse sentimento com vingança, com ódio no seu coração. Confessa o pecado ao outro para você ser curado da agressão que sofreu, para você ser curado disso. Então, é uma relação comunitária, uma relação onde eu conto para o outro o que foi feito comigo, o que eu fiz a alguém, o que fiz a outrem, mas o que fizeram comigo a ponto de que o pecado permaneça aqui no meu coração e eu permaneça endurecido e amargurado. Então, quando a gente está olhando aqui para Tiago, a gente percebe que a oração é esse processo que a gente vai tratando. E ele fala sobre a oração na hora que a oração tem um resultado poderoso. Fala de Elias, né? Elias é um profeta poderoso do Antigo Testamento. E a gente olha para Elias e fala assim, como que esse cara conseguiu? Ele enfrentou sozinho os profetas de Baal no Monte Carmelo. Como que esse cara conseguiu? Enfrentou um rei e uma rainha. Como que ele conseguiu fazer isso? E o texto de Tiago fala assim, ele era um homem normal. Ele era um homem normal, ele só tinha coragem de orar. Que coisa impressionante. Tenha coragem de orar, confessar os pecados uns aos outros. Se você está muito apertado, sofrendo muito, chama os presbíteros para orar por você. Ele fala até sobre óleo, eu vou explicar isso lá no nosso encontro, porque o óleo é uma coisa até controversa para os que são mais conservadores, os que são liberais, têm perspectivas diferentes sobre o óleo, diferente dos pentecostais. A gente vai falar sobre isso, mas olha que coisa, a restauração, né, é processo também que está conectado à oração. Você não tem um amigo que perdeu a fé, que de algum jeito se distanciou. A gente fala desse amigo que foi para longe da fé, a Bíblia chama essa pessoa se desviou, né? E a gente usa essa palavra como se alguém saiu do caminho e volta para ele, né? Na verdade, se a gente aplicar a palavra mesmo, parece que o desviar, na verdade, é a pessoa sair completamente da fé. A pessoa que perdeu a fé, não está mais caminhando com Jesus. O que a gente faz com essa pessoa? A gente ora por ela. E se a gente for conversar com ela e conseguir restaurá-la, tem alegria no céu. É uma lembrança aqui, né, das parábolas, né, que nós temos de Jesus, parábolas de Jesus, a parábola da ovelha perdida, do filho perdido, da moeda perdida. Tem uma festa porque alguém é restaurado. Então, pela oração, você vai na direção daquele seu amigo que se perdeu, daquele seu amigo que está perdendo a fé, daquele seu amigo que distanciou, e para que ele seja salvo, né? No sentido de que ele encontre de volta o seu caminho. Lógico, melhor ainda é aquele amigo nosso que ainda não conheceu Jesus e que conhece Jesus através de nós, através do nosso testemunho, através da nossa conversa. Que Jesus te use poderosamente. Não deixe de orar, não deixe de orar, não deixe de pedir que as pessoas orem por você,
não deixe de ter uma relação profunda com Deus através da oração, orando, costume fácil, costume difícil. É fácil porque é uma frase só e é tão fácil que a gente deixa para lá. E tão difícil que sozinho às vezes a gente não consegue. E que a oração seja uma prática espiritual, uma disciplina daquelas que você vai ter o maior prazer no mundo de viver. Não a disciplina daquele que fica na retaguarda, mas a disciplina de quem está na vanguarda, de quem está ativo, de quem está vivo, de quem quer viver, que tem uma relação poderosa, não só de saúde física, mas de saúde espiritual, de saúde emocional, de relação de pessoa transformada que lida com o mundo e muda o mundo, fazendo bem de uma forma que o mundo é impactado e transformado de um jeito que as pessoas não conseguem explicar. Que você seja agente de transformação no mundo através da oração, através da fé, através da força que você tem nas suas palavras, pensando bem, falando direito e agindo no poder de Deus.